E hoje nós vamos falar sobre encerramento de ciclos. Eu falei, né, um pouquinho nos stories ontem sobre isso, né, que eu encerrei mais um ciclo e dos 340 dos últimos tempos. E aí eu falei um pouquinho ontem, né, sobre o encerramento de mais um ciclo. E aí eu fiquei pensando, até coloquei uma enquete para vocês falando um pouquinho sobre esse encerramento de ciclos, né? E aí na segunda-feira, na terça, assim, eu fiquei bem reflexiva, né, com esse encerramento de ciclo que eu tive na segunda. Eu falei, vou falar um pouquinho, né, sobre esse encerramento de ciclos, né? Porque às vezes para alguns e para algumas coisas é tão doloroso, é tão demorado, é tão difícil, né? Então aí eu resolvi falar um pouquinho sobre isso aqui na live de hoje. E aí falando de ciclos, né? O que é ciclos? Então assim, ciclos ele coloca até no dicionário como um espaço, né, de tempo durante o qual se completa com regularidade, né, um fato ou um acontecimento, ou vários fatos, vários acontecimentos, ou seja, uma sequência de fatos. E, ou seja, uma série de fenômenos, de fatos e ações aí, que tem um período que são cíclicos. E aí, na verdade, assim, o que para mim um ciclo é? Né? Eu acredito que ele é um começo, um meio e um fim. Então, um exemplo, a vida ela é um ciclo. Pode ser alimentos. Alimentos têm um ciclo, não tem? Que tem o prazo, ele nasce, né? Ele cresce e depois ele acaba às vezes estragando, né? Ele chega no final, ou até na construção de quando um fabricado, por exemplo, né, que ele vai lá, começa colocando alguns produtos, se cria ele e depois chega um momento que ele estraga também, né? Então tudo tem um ciclo. E até para animais, para pessoas, lugares. E aí a diferença é que de uns, né, tem uns ciclos que são mais longos do que os outros. E aí é isso que difere um dos outros. E assim, o que eu acredito do ciclo da vida é que o que importa realmente é o meio, né? No final das contas. Então, lá no final do seu ciclo, o que vai importar é o meio. Ah, Miriam, como assim? Que sentido? Né? Você entende que quando você morrer, não vai importar de onde você veio, ou quando você nasceu, o que você nasceu, ou que lugar que você nasceu, mas o que você fez nesse meio. Né? Então, quando você morrer, depois de um tempo, às vezes algumas pessoas lembram, outras não. E é um ciclo que a gente vê isso se repetindo com todos, até pessoas da nossa família, amigos, celebridades, né? Que quando morre, nossa, todo mundo fala, todas as mídias falam, aí daqui a um tempo também ninguém fala mais. Então, assim, o que vai ficar? O meio, que é o que você fez, o que você causou, o que você impactou, né? No outro, no lugar, nas pessoas, naquele meio, né? E aí, assim, falando nesse sentido, quais são os tipos de meios, né, de ciclos, né, que a gente tem, das nossas vidas em si? Então, assim, a gente tem ciclos de grupos, né, a gente tem ciclos de amizades, a gente tem ciclos também de cidades, de casa, de casamento, até de bicho de estimação, um cachorro, um gatinho aí. A gente tem ciclos de empregos também, a gente tem ciclos de lutos, né? Então, quando a gente tem esse fim, ele surge um ciclo que é um ciclo de fim, que é um ciclo de luto. E aí, dentro desses ciclos, né, tem ciclos também que existem ciclos de amor, que ou seja, tem o começo, o meio e o fim. Ciclos de amizade, que começa a amizade, depois ela se perdura durante anos, mas chega o momento de um fim. E aí, o que a gente precisa olhar nesses ciclos que nós temos aí na vida? Que é necessário, às vezes, a gente encerrar algum deles. Então, assim, para nossa saúde mental. Então, o que acontece com isso? Às vezes a gente fica ali preso em um ciclo no meio dele, né? Porque às vezes, geralmente no começo, às vezes pode dar ruim, mas geralmente no meio que começa a ficar as coisas ruins. E aí, quando aquele ciclo ele tá ali de pessoas, de lugar, de qualquer coisa, de relacionamentos, eles começam, né, a tirar a sua paz. Ele é um momento de você encerrar esse ciclo. E o que é tirar a sua paz? É aquilo que já não agrega mais para você. É quando você vai para casa e fica
pensando, sabe, negativo. Quando você está em casa, você já não está mais pensando com alegria naquela determinada situação, naquela pessoa, naquele lugar. Isso aí já está tirando a sua paz. A partir do momento que aquilo não traz mais leveza, que ele traz um peso talvez de tristeza, de rancor, de mágoa, né, ou de raiva, ele torna um peso. Então, assim, ele tira a sua paz. E aí, ele afeta o seu estado emocional. Então, ou seja, aquilo que tira a sua paz e afeta o seu estado emocional, em que sentido? Que tira você do seu eixo, né? Então, uma pessoa até que tira você do seu eixo no sentido de te provocar, de falar coisas que você não gosta, às vezes te ficar tirando sarro compulsivamente, às vezes, de algumas coisas, e aquilo te afeta, te deixa triste, isso, querendo ou não, ele afeta o nosso emocional e é um ciclo que precisa ser rompido, né? Para o nosso bem, né? Para o nosso próprio bem. E também é necessário, às vezes, com algumas pessoas que não estão ao nosso lado. Então, existem algumas pessoas que não apoiam, né? Porque, assim, às vezes você não concordar com algo do outro, está tudo bem. Mas, às vezes, não apoia. Então, ou seja, critica, às vezes só coloca ponto fraco, ponto ruim, coisas negativas. Então, quando isso? Um exemplo, você acabou de mudar de emprego, você está num lugar novo e a pessoa, em vez de ela falar, poxa, parabéns, você conseguiu um emprego novo, talvez era o que você queria ou não, mas é o que foi agora, né, o que você conseguiu. A pessoa chega para você e fala assim, não, olha só, mas esse lugar aí é péssimo. Eu já vi falar horrores desse lugar. Mas eu conheço uma pessoa que trabalha lá que não é feliz, não. Então, ou seja, são pessoas que às vezes não tá do seu lado e às vezes é inconsciente que ela faz isso, é inconsciente que a pessoa faz. Às vezes não é por maldade mesmo, mas são pessoas que você precisa analisar se em todos os momentos que às vezes você vai contar alguma coisa, ela não tá do seu lado. E eu não falo para ficar passando a mão na cabeça, né? Eu falo no sentido de te encorajar, de ir para frente, né? De colocar para você algo bom para você olhar para frente e não ficar só te desanimando, colocando você para baixo, né? E também alguns tipos de pessoas que você começa a se questionar, né? E você se coloca de lado. Em que sentido? Quando às vezes a pessoa começa a falar, mas você que é culpado, mas foi você que fez isso, mas se não fosse por você ter falado isso, mas aí, ou seja, você começa a olhar para você com aquele olhar de que, será que eu tô fazendo tudo errado? Será que não era para eu estar aqui? Será que, sabe aquele será aqui que a gente começa a ficar borbulhando na nossa cabeça, na nossa mente, né, o tempo inteiro, porque é algo de uma pessoa que falou para você? Então, ou seja, esses tipos de contatos, né, com pessoas, eles acabam sendo um pouco complexos e eles causam um sério dano ao nosso emocional e à nossa saúde mental. Então aí chega certos momentos que a gente precisa encerrar esses ciclos com essas pessoas, no caso. E aí qual que é o maior detalhe desse encerramento de ciclos, né? É que muitas das vezes eles têm sentimentos envolvidos, seja de amor, seja de amizade, seja de lealdade, né? Porque às vezes por a gente ser muito leal à empresa, amigo, a família, a gente não quer desvincular algo e é necessário às vezes quebrar alguns ciclos, mesmo que for da família. Então assim, os ciclos, nesses ciclos, ele tem um fim também. Então assim, dentro do fim do ciclo existe um ciclo. Então o que é? Na verdade, para você existe todo um tempo de maturação para você viver esse ciclo do fim. Então, assim, quando você encerra algo, quando termina algo, é algo que dentro do nosso inconsciente, às vezes acaba causando uma quebra, uma ruptura muito grande, seja no hábito, seja com pessoas, seja em lugares, quando às vezes a gente muda, quando a gente troca de trabalho, né? Quando a gente às vezes, em términos de casamento, quando tem uma pessoa que morre da família, todo tem um processo, um ciclo do fim. Né? Então, e é isso que eu tô aqui trazendo hoje, é a gente falar um pouquinho sobre como que é esse processo para ficar mais leve, né? Esse ciclo do fim, né? Então, assim, tudo na vida tem um ciclo, o começo, meio e fim, e dentro desse fim existe esse processo que é muito importante a gente trabalhar,
Porque às vezes a gente vai se ver preso em um desses ciclos, preso em um momento desse processo, né? Então, como que acontece isso? Então, assim, como que acontece isso? Vocês podem interagindo comigo, tá? Pode me perguntar se tiver alguma dúvida aí, que eu paro aqui, tá? E vou falando. Então, assim, como que acontece, né? Nesse fim de um ciclo. Geralmente, pode ser que às vezes muda um pouquinho de ordem, mas a maioria das vezes o que acontece é que a gente entra numa fase de vitimização, de negação. Então, quando acontece algo que se coloca como fim, a gente começa a ficar se vitimizando e negando, sabe? Que, ai, mas eu não acredito que isso aconteceu. Ah, mas isso aqui não era para ter acontecido, mas eu tô bem. Não, tá, vamos para frente, bola para frente, não tem problema, vamos seguir, entendeu? Às vezes a vitimização acontece de forma muito intensa, no sentido de que, ai, o que eu vou fazer agora da vida? Nossa, mas era tudo que eu tinha, ai, era tudo que eu precisava. E ai, meu Deus do céu, e agora? O que eu faço? E aí, às vezes, começa esse ciclo. Então, esse ciclo aqui também ele é muito parecido com o do luto, né? Que eu vou falar depois um pouquinho. E aí, depois, o que ele vem? Quando você passa por aquela fase de lamentação, de negar, né, que aquilo ocorreu, que acabou de acontecer, né, aquele fim daquele ciclo, você começa, às vezes, a ficar com raiva, com mágoa, que é quando você começa a ficar com rancor. E aí você começa a ficar com raiva, e aí você começa às vezes a culpar. E aí começa, mas também, né, eu saí da empresa porque eles também não trabalhavam direito. Nossa, mas eles também não faziam nada, eu não tinha benefícios. Ah, era horrível trabalhar lá mesmo. Nossa, o meu chefe era o pior que tinha. Quando você às vezes termina um relacionamento, né, coloca toda a culpa no outro. Nossa, mas ele era terrível, não fazia nada. Meu Deus, como que era horrível isso. Nossa, olha, graças a Deus, porque olha, também eu não aguentava mais. Quando a gente termina a amizade, mas também só eu que me doava, né? Mas olha só, aquela pessoa lá era horrível. E aí você começa a culpar o outro, né? Então você coloca com raiva a sua indignação, né? As suas mágoas em cima do outro. Então entra nessa fase, né? Que é do rancor, que você fica entre a mágoa e a raiva. E aí depois que passa isso, depois de um tempo, você começa a colocar alguns tipos de negociações, que a gente fala que é a barganha. Sabe? Então você começa a barganhar aquela situação. Como assim, Miriam, barganhar? Você coloca uma tentativa, uma forma de encontrar algo que possibilite voltar atrás. E isso pode ser pensando, por exemplo, para aquilo que se foi e não tem volta. Um exemplo com a morte, né, de alguém, de um animal de estimação, de uma pessoa e tudo mais, que você começa a se questionar e fica perguntando, poxa, mas será que eu deveria ter feito tanta coisa? Ah, mas se eu fizesse isso? E você começa a barganhar até com a sua divindade, né? Não sei se todos aqui acreditam em Deus, né? Mas eu vou falar como Deus, mas é a divindade que você acredita. Você começa até a barganhar com Deus, tipo, nossa, mas se eu fizer isso, será que dá pra voltar atrás? Ah, eu perdi aquele emprego, mas ele era tudo pra mim. Será que se eu não fizer isso, será que dá tempo de voltar? Será que é possível? Né? E aí a gente começa a tentar negociar, a entender o que aconteceu, mas naquele sentido de negociar o que eu posso fazer de diferente para ver se aquilo ali muda. Né? Então a gente chega nessa forma de ficar tentando encontrar fórmulas, negociações, o que pode acontecer para aquele fim. Né? E aí, assim, às vezes a gente faz isso por orações, né? A gente tenta encontrar uma forma, né, de impedir que o pior aconteça depois daquilo, para tentar reverter o que se foi. Então essa que é a barganha, né, que a gente faz com os nossos pensamentos conosco mesmo. E aí depois dessa fase, né, que a gente começa a se negociar, a gente se cansa porque a gente vê que não tem o que fazer, né, ali. Aquela negociação vai ser em vão, porque já aconteceu, o fim do ciclo já foi rompido. Então entra a fase da tristeza, que aí a pessoa começa a ficar triste, começa a parte da depressão, né, e é um processo totalmente natural. Né? A parte da tristeza com o fim de qualquer coisa é natural. Até quando a gente se desfaz de coisas pessoais nossas,
né? Existe um processo, e esse processo até tem essa tristeza, porque eu até comentei isso nos stories, que ele chega um momento que dessa tristeza, como se fosse uma depressão, que você fica triste, mas é porque ele dá uma nostalgia, ele leva você a ficar lembrando das coisas, do que aconteceu, a reviver, né, alguns pontos, o como às vezes aquilo era importante para você, ou como você queria, né? E aí você começa a ficar na fase triste. E é uma fase totalmente natural, né, que acontece com todo fim de tudo. De tudo. Pode ser que você queria aquele fim, e aquilo era o que você mais precisava, o fim. Porém, você vai ter essa fase dessa parte da tristeza. A única diferença que é o quê? Que às vezes ele pode demorar um dia, uma hora, né? De pessoa para pessoa muda essas fases que eu falei, né? Às vezes pode mudar a ordem e até o tempo, que é isso que vai designar, às vezes, se você conseguiu fazer um encerramento de ciclo ou não, né? Então, o que acontece? Essa depressão, essa tristeza, a gente só precisa tomar um cuidado e olhar pra gente, se acolher nesse momento, mas entender que ele é passageiro e que não tem como mudar e que a gente vai seguir, né? E aí, depois no luto, que eu vou entrar um pouquinho melhor, eu vou falar um pouquinho sobre essa fase também. E aí, o que acontece? Depois dessa fase, né, de você ficar triste, às vezes na depressão e tudo mais, você começa a ver que você já se vitimizou e não adiantou. Você começa a achar culpados, você fica com raiva e não adiantou, porque aquilo não mudou e não vai mudar. E aí você começa a fazer as suas barganhas, a negociar até com Deus sobre o que aconteceu. E aí você vê que não muda. E você começa a ficar triste, você entra em estado depressivo e você se acaba e você vê também que nada mudou. E aí você entra na fase de entender, que aí ela entra num outro ciclo, né? Como se fosse um 8, né? Então você tá ali e aí você tá entrando num outro ciclo, que é o quê? É você entender e olhar de fora da situação. O que é olhar de fora? Quando você tem um fim de um ciclo, depois que você passa por esses momentos e que você se sente pronto, é importante você ter um olhar de fora. Como se você estivesse, por exemplo, assistindo uma TV. E aí você se imagina sentado na sala da sua casa, ligando a TV, e quando você liga a TV, você olha aquela cena, aquelas coisas que aconteceram, ou o momento, ou o que aconteceu no fim, ou todo aquele processo, né, aquele ciclo que se encerrou. E você começa a olhar com um olhar sem julgamentos, sem às vezes tanta tristeza, sabe? Você consegue olhar com um olhar diferente, com um olhar de fora, né? E a partir do momento que você consegue ter esse olhar de fora, você consegue respeitar a situação. Porque quando você tem um olhar de fora, você tira os sentimentos envolvidos. E aí você começa a respeitar aquela situação e entender que nenhuma barganha vai fazer voltar aquele momento ou o que aconteceu. E aí que quando você entende isso de verdade, às vezes essa fase você precisa fazer várias vezes, olhar por outros ângulos, por outros momentos, várias coisas, vários momentos que você talvez não lembrou, que você não viu. E aí você entra na fase da aceitação. Então, o que é a fase da aceitação? Seus sentimentos, né, eles já estavam fora, mas quando você se imagina na cena e você lembra daquilo, quando aconteceu, você já está sereno. Você não tem, por exemplo, muita tristeza envolvida, você não tem raiva, você às vezes não tem aquela euforia, né, daquela coisa que acontecia. Então é até quando você, sabe quando acontece algo pra você e você tá numa fase já que você conta algo que foi muito dolorido pra você, mas você conta às vezes sem aquele choro, né, que às vezes você não consegue nem conversar porque você só chora. Então, assim, você já tá nessa fase quando os seus sentimentos, né, a sua tristeza, ela é grande, mas você ainda consegue se controlar, consegue conversar e contar, né? Então, assim, seus sentimentos, eles estão serenos, eles estão ali controlados. Então, essa começa uma fase que chama de aceitação. E aí, depois de você ter, né, esse entendimento, você olhar por fora, você consegue respeitar a situação depois de você entender.
E aí você tem a aceitação, que eu falo até sobre alguns momentos, algumas coisas que é o era, né? O entender, respeitar e aceitar para vários tipos de ações, né, que você faz, que você tem na sua vida, momentos até você pode praticar esse era. Então, após sair dessa aceitação, você consegue ter os aprendizados. Então, a partir do momento que você aceita, não adianta você falar assim, nossa, eu tive um momento muito doloroso na minha vida e eu aceitei, não, já sei que era isso mesmo, eu sei que aconteceu, que era para ser desse jeito, mas aí você não tem nenhum aprendizado. Então, seu ciclo não encerrou. Então, seu ciclo, ele pode ter chegado no fim, mas ele não se encerrou nesse processo. Então, ou seja, a partir do momento que você entendeu a situação, você respeitou que aquilo tinha que acontecer daquele jeito e que aconteceu, e você aceitou, ou seja, você tem aquele momento ali, você olha sem um sentimento forte, você precisa ter um aprendizado desse ciclo. Então, às vezes pode ser um aprendizado bom, pode ser um aprendizado ruim, né? Mas você precisa tirar algum tipo de aprendizado. Eu falo muito sobre a gente tirar vários aprendizados, não um só. Mas a gente ter um olhar bem aguçado para situações que acontecem, para fim de ciclos principalmente, e você olhar para você tirar vários aprendizados. Porque você começa a ter, quando você olha e tira vários aprendizados, o seu olhar, ele já está totalmente clínico ali para aquela situação e vai ser muito mais favorável para você conseguir encerrar e conseguir lidar com o fim do ciclo. E a partir disso, o que você consegue fazer no final? Ressignificar. Então, aquela dor que você sentiu, aquele fim que acabou, aquele término, você consegue ressignificar. Mire o que é ressignificar. Ressignificar é você dar um olhar diferente, ou seja, colocar um outro significado. É o que? Você colocar não só como uma dor, sabe? Por exemplo, você tem você perde um familiar seu e você passou já por todas essas fases que eu falei, sobre a fase da vitimização, você tem raiva, você tem muita mágoa, aí você começa a barganhar, né? A negociar, depois te vem a fase muito triste, e aí você fica naquela tristeza e depois você tem o entendimento da situação, você respeita a situação, você aceita e você tira o aprendizado de tudo aquilo que aconteceu. Mas você não se ressignifica, ou seja, você olha para aquilo ainda com aquela dor, sabe? Ai, mas me aconteceu isso, mas eu aprendi bastante, mas sabe, com um peso? Então é porque você não ressignificou. Então é importante você voltar para o seu ciclo e ver o que é importante fazer, né, para isso se encerrar completamente. Então, assim, e quando a gente tem um ciclo ruim, né? Então a gente às vezes dentro desse ciclo, né, desse processo do encerramento de ciclo, tem às vezes um ciclo ruim. Então esse daqui foi todo um caminho feliz que eu falei para vocês. Que a gente tem todas essas fases para um fim, um término, né, de algo. Mas existe também alguns términos que a gente não consegue passar por tudo isso. E é quando a gente tem um final de ciclo que é um ciclo ruim. Então é um processo de fim ruim. E como que ele acontece? Ele acontece quando a gente começa se vitimizando. A gente começa, por exemplo, a falar, né, porque eu sofria demais, porque isso não era bom pra mim, porque isso daqui, nossa, graças a Deus isso daqui saiu, mas assim, eu tô bem, sabe? Lembra a fase da vitimização e da negação? Então, você entra ali nessa fase e aí você começa, né, a entrar na fase da raiva, e você começa a criticar, você começa a lembrar, você começa a brigar, em pensamento mesmo, tá? A xingar o outro, a xingar a situação, a xingar tudo, e aí daqui a pouco você vem a fase da tristeza, onde quando você lembra, você chora, você fica triste, você se acaba, fica com mágoas, e aí depois disso, você volta para a fase da vítima.
Então, você tá ali de novo, porque isso aconteceu comigo, porque não era para ser assim, porque o que aconteceu. Depois você entra de novo na raiva, mas culpando tudo e todos, culpando você, culpando às vezes até a pessoa que se foi. Depois na fase da tristeza. Então esse é um ciclo ruim, porque ou seja, a pessoa ela começa ali na vítima, ela vai pra raiva, depois ela fica triste, fica com mágoa, né? E volta. Então ela fica nesse ciclo a vida toda. Então ou ela tá se vitimizando com aquilo, ou ela tá brava, brigando com todo mundo, ou ela tá triste, remoendo, tendo mágoas, ou ela de novo tá lá se vitimizando. E esse é um ciclo que acontece também para nossos comportamentos e hábitos. Às vezes a gente tem esses tipos de hábitos com pessoas, com lugares, com um monte de coisa que depois eu posso voltar e falar com vocês sobre isso também. Se vocês acharam legal, interessante sobre esse ciclo, como sair dele, a gente pode fazer uma live só sobre isso também. Mas esse é um ciclo ruim, um fim de um ciclo ruim, porque a pessoa não sai dali. E tem também um outro tipo de ciclo ruim, que é quando a pessoa ela não fica nesse ciclo, mas que quando ela está nesse processo de fim, ela para. Então, seja ela parar no começo, sabe, na vitimização, e ela fica se vitimizando o tempo inteiro, ela não fica brava, ela não fica com raiva do que aconteceu, ela não chora nem nada, ela só fica se vitimizando. Porque, porque Deus é assim, por que isso vai acontecer comigo, por que isso só acontece comigo, o que eu fiz para merecer isso, e toda vez que vai contar para alguém, nossa, mas eu não sei o que aconteceu, porque eu não sei o que eu fiz para merecer isso, mas eu sofro com essas coisas, sabe assim, aquela pessoa que só fica na fase de vítima. Então, existe também o fim e que a pessoa para nessa fase. Tem também a fase que a pessoa para na raiva, onde aconteceu um fim, aconteceu algo, terminou e aí ela só fica na raiva. Então, ou seja, ela já passou tantas vezes pela vítima que aí ela vai lá e passa pra raiva. Ou ela já ficou tanto triste e ela vai lá e passa pra raiva. E fica só na raiva, que é só na acusação. Porque o outro era ruim, porque o outro não fazia nada direito, porque ele mereceu, porque era isso, porque aquilo. E fica sempre culpando o outro com raiva, né? Colocando coisas que às vezes nem existia, mas tentando achar um culpado, colocando a raiva para fora. Então, na verdade, o que a pessoa tá fazendo? Ela tá, às vezes, naquela negação, né? Não, tá tudo bem, não aconteceu nada. Ela tá negando o sentimento, negando o que aconteceu. E quando ela tá na raiva, ela tá colocando para fora. Isso é uma fase também, assim como a tristeza, é uma fase normal de um fim de um ciclo. Só que também não é bom para a pessoa, né? E para as pessoas que estão em volta e ficar o tempo todo assim. Então essa fase ela é normal também, essa raiva ela vem após um fim, após um término de um ciclo, e aí cabe a gente a prestar atenção às vezes nos nossos ciclos, né? Qual que foi a fase que a gente às vezes parou, estacionou e não saiu, ou que a gente até ficou mais tempo. E aí também tem a fase da tristeza, né? Que a pessoa ela passa por aquele fim de ciclo e ela só fica triste. E aí ela não sai daquela tristeza. Todas as vezes que ela vai contar as histórias do que aconteceu com ela é triste. Porque, nossa, eu sofri tanto. Porque foi tão dolorido. Meu Deus, como que eu passei por aquilo? Nem sei como que eu tô aqui. A pessoa fala. Então, assim, ela tá naquela tristeza, naquela mágoa, naquele ressentimento que ela não sai. Não importa para quem ela falar, para quem ela conversar, que ela vai sempre estar ali falando dessa forma. Então, ou seja, esses ciclos do fim, que nem eu falei, vai variar de pessoa para pessoa. Alguns vão passar rápido, sempre vai passar por eles, mas alguns vão passar talvez em ordens invertidas um pouco, mas vai passar e às vezes alguns vão passar rápido, né? E aí o que acontece? E isso daí acontece também, que nem eu comentei, que é parecido demais com o ciclo do luto, que o luto ele é um fim. E o que acontece? Esse luto, ele pode ser também, né, relacionado a um término de um casamento, a um término de um relacionamento, não só com a morte. Então, o luto em si, ele também designa como se fosse um fim. Então, você sair de um trabalho, de um emprego que você estava, ele também é caracterizado como um luto, porque ele é o fim, né? Então, assim, e quais são essas fases? Elas são bem parecidas com esses ciclos, né, que eu comentei agora, com esse processo de você passar com um fim,
que ele entra na parte da negação, né? Que ele não se permite, né, dar aquela vazão aos sentimentos, né? Então, ou seja, a pessoa que ela tá ali negando aquele luto, ela fala que tá tudo bem, né? Que ela vai ficar bem, que isso aconteceu, era para acontecer, não é assim, tá tudo ótimo. Ela entra nessa negação, mas é para ela tá negando o sentimento dela. Ela tá negando as emoções dela com aquela perda, né? Então é que nem eu falei, seja para morte, né? Para um fim de relacionamento, ou até mesmo um fim de um trabalho, né? E aí depois também vem o estágio da raiva, que a pessoa quer colocar para fora e que fica bravo. Também vem o estado da barganha, né? Que ela passa por esse estágio de querer barganhar, de querer entender o que aconteceu, como que eu posso mudar, o que eu posso fazer de diferente, como que isso pode voltar, né? E também entra a fase da tristeza. E entra a fase da tristeza, e aí é que pode vir até uma depressão, né? Quando às vezes é um luto, até com um falecimento. E aí qual que depois disso ele vem também para aceitação, né? Então as fases, os ciclos, né? Os estágios do luto também, e que é o fim de um ciclo. E aí como que a gente pode lidar com isso, né? E até você lidar não só com isso, mas também com outras pessoas, né? Então às vezes para alguém que está passando por esse processo, né? Então assim, na fase de a pessoa estar ali com aquela negação, né? Às vezes ela vai estar com aquela parte de que ela não quer sentir. Então é necessário dar espaço, porque às vezes ela quer ficar sozinha. E se você parar para pensar, a maioria das pessoas que às vezes pede alguém que ela passa por um luto, ela quer ficar sozinha. Então ela quer se recolher. Às vezes é porque não assimilou, porque não entendeu o que está acontecendo. Por isso que às vezes até as emoções, a pessoa fala que não, tá tudo bem, mas é porque nem chegou essa emoção ainda para ela. Entende? Então, assim, às vezes, aí você fala, não, chora que é bom, tem que chorar mesmo, mas às vezes a pessoa ali, ela não tá nem sabendo ainda o que tá acontecendo, não caiu a ficha? Então, às vezes não caiu a ficha e ela não sabe que vai vir essas outras fases, ela não entende isso. Então, ou seja, respeitar, dar o espaço. E o mesmo acontece na parte da raiva. Então, quando a pessoa está com raiva e está ali falando e está ali brigando com todos, é toda uma fase que tem do luto. E às vezes é não entrar na briga, né? Só respeitar a pessoa, entender que é um processo que ela está passando, né? E que nem eu falei, isso vale para você, né? Quando você estiver passando por um processo de encerramento de um ciclo, né? Ou um luto, e quando você estiver perto de alguém assim também. Então é dar o espaço dela e respeitar. E aí quando entra na fase da negociação, né, que é aquela barganha, falar de uma forma um pouco serena, né, conversar, e no caso de ser com você mesmo, você se conscientizar, né, de que não se volta no passado, né, e não pode voltar aquele momento, aquele acontecimento, e não pode ser revisto dessa forma, né? Determinada coisa que acabou e se encerrou. E aí é só deixar isso de uma forma mais clara para a pessoa, para você mesmo, sabe? Colocar aqui de uma forma serena que esse fim, ele aconteceu, né? Não tem barganha nenhuma que possa acontecer, que volte, né? E aí, quando entra na fase da tristeza, na parte do luto entra na fase da depressão, né? Que é o que nem eu falei, entra um sentimento, surge a emoção, né, da tristeza, e é totalmente natural. E a depressão também, que é esses estados de tristezas contínuas, né, ela também é natural num luto. Então aí o que acontece? Esse período, talvez para a maioria das pessoas é o que mais demora, né? E o que é importante é a gente olhar para a gente e para o outro também, e só acompanhar e entender esse tempo. Geralmente, né, algumas pesquisas falam que às vezes a fase do luto com a morte de alguém
O primeiro ano geralmente é o pior, né? Porque passa por várias datas, né? O primeiro ano até o segundo ano, porque passa por várias datas ali e a pessoa vai lembrando, ainda tá recente, parece que foi ontem, né? Parece que foi mês passado. Então isso tudo acentua muito a tristeza. Mas depois disso tende a ficar um pouco menos com sentimentos de tristeza ao longo dos dias. Então o que é importante a gente olhar? Só acompanhar e entender que cada um tem seu tempo. Tem pessoas que às vezes entra ali, fica uma semana, um dia, que se acaba um mês, mas depois está bem. E tem pessoas que às vezes faz isso durante um dia, a gente acha que não acredita, mas cada um é cada um, né? Então é a gente de fato respeitar mesmo e acabar olhando para isso e entender o tempo e acompanhar, às vezes, quem tá, às vezes, há muito tempo, sabe, numa fase de um luto grande aí e que não sai dessa tristeza. Então, é importante a gente olhar para isso com carinho, porque aí sim precisa de um acompanhamento médico muito mais de perto. E depois disso entra a fase da aceitação, né, que é a realidade da perda. Quando a gente entra na fase da aceitação, ela entra na fase de a gente entender que aquilo ali é permanente. E aí entra a saudade. E a gente saber que a saudade, ela vai estar sempre presente com a gente. Mas aí a gente não olha com uma saudade com um pesar, sabe? A gente olha com uma saudade, mas com uma saudade do que aconteceu, das coisas que viveu, de tudo que se passou. Então, é isso que tem. Eu passei por vários ciclos, né, aqui durante esses últimos 2 anos. Eu até estava nos meus pensamentos, né, falando, poxa, agora em fevereiro, março, tá acabando um ciclo na minha vida de 2 anos, de vários acontecimentos, de várias coisas, de vários encerramentos de ciclos, de todos os tipos, né, então, de casamento, de animal de estimação, do meu pai, né, de uma priminha minha querida também, que faleceu, encerramento de trabalho, encerramento de amizades, de cidade, de grupos. Então, assim, eu fiz todos os encerramentos de ciclos nesse tempo aí, nesses 2 anos. E cada um foi de um jeito. E cada um não significa que você vai passar rápido por aquilo. Então, para alguns demorou, para outros eu sinto que eu ainda estou no processo. Entende? Que eu tenho ainda alguns que eu ainda faço, alguns tipos de acompanhamento até, que eu preciso olhar para aquilo e ver aquele processo. O que é o que eu comentei com vocês, o fim de um ciclo, né? Ele é um luto, então precisa às vezes olhar com um olhar clínico também e até com você ter um acompanhamento. E eu entrei aí com vários tipos de terapia, eu adoro, né, fazer vários tipos de terapia. E aí até com a parte de numerologia, parte de constelação familiar, para eu entender esse todo, sabe? Às vezes quando ali, lembra que eu falei que às vezes você para e não consegue tirar muito aprendizado, não consegue aceitar aquele fim. Então às vezes quando você está muito ali brigando com você mesmo, poxa, mas eu não entendo por que foi assim, eu não entendo. Você pode buscar ajuda, você pode buscar o outro, você pode buscar outros tipos de terapia, de comportamental até, para você entender e olhar para você, uma outra pessoa te ajudar a olhar e mostrar, às vezes, um caminho que você não estava enxergando. Então é muito importante você olhar para você e ver todos os ciclos aí, às vezes, que você finalizou nos últimos anos, e entendeu o que talvez você ficou, onde você parou. Teve algum que ficou no meio do caminho ali? Teve um que você, às vezes, lembra com muita raiva ou é muito triste? Entendeu? Então significa que aquele ciclo, você não encerrou ele, né? E é o que eu falei para vocês, diante desses vários ciclos que eu encerrei ao longo desses 2 anos, tem alguns ainda que eu ainda estou encerrando, né? Então eu estou no processo de... E é que nem eu comentei com vocês, que na segunda-feira eu tive o encerramento de um ciclo, contando aqui para vocês com uma empresa que eu atuava já fazia 2 anos. E aí, assim, era algo que eu queria, né? Talvez não nesse momento, mas era algo que eu queria há um tempo já e bastante. E aí aconteceu, e aí eu fiquei só reflexiva, pensando por quê? Eu estava ali, como já era algo que eu queria, já era algo que eu imaginava, já estava ali com aquela programação e aquelas metas e aquele
vai um, sobe dois, aquelas continhas e tudo mais. Eu já tava um monte de coisa planejado. Então eu só parei, né, na segunda-feira, vivi ali aqueles momentos reflexivos de, peraí, deixa eu ver o que tá acontecendo. Fiquei um pouquinho chateada, beleza? E agora, o que a gente vai fazer? Próximo, sabe, check. Passei por isso. Não, tristeza? Não, tá tudo bem, é uma próxima fase. Check, vamos lá, o que eu preciso tirar de aprendizado? O que me causou e tudo mais. E assim, tô na fase ainda, como eu falei, foi segunda-feira, né, super recente, tive muitos aprendizados, né? Não só dentro da empresa, né, trabalhando e tudo mais, com as pessoas, convivência e tudo mais que eu passei, mas é com esse fim, especialmente, que eu quero dizer, com esse fim de ciclo. Então é importante todos os fins você olhar e falar se realmente aquilo ali foi fechado. Falando num modo mais diferente, é como se fosse, sabe, uma feridinha na pele? Uma espinha que você tem, e sabe aquela espinha que fica lá dentro e que às vezes você quer apertar, quer tirar logo, meu Deus do céu, você quer sair com aquele negócio do seu rosto, mas você tenta apertar e ela não sai de jeito nenhum. É porque não é o momento dela ainda sair, porque você tem que passar por várias coisas. E sabe, às vezes quando você tá com aquela espinha ali, ela sai, mas daqui a pouco, depois de uns dias, ela volta e volta pior, inflamada, entendeu? Então entende que ainda tinha coisas ali para mexer, para limpar. Então, até nisso a gente consegue entender um pouquinho esse ciclo. Tudo tem um ciclo. Então, é importante você olhar para os seus fins, né, dos ciclos e olhar, às vezes, se você parou em algum estágio. Se você tem ali algum momento que você parou e se você não tem, que nem eu falei, algum aprendizado, se você teve um término, um fim de algo e você não tira nenhum aprendizado, você precisa rever todo ele. Você precisa rever todo esse ciclo de que você passou, porque é importante. Tudo na vida da gente, a gente tem, a gente carrega lembrança, a gente carrega aprendizado, a gente carrega um pouco de tristeza e dor também, mas cabe a você significar o que você quer levar. E o mais importante é que se você não pegou nenhum aprendizado, sabe o que você vai levar? Você vai levar dor, você vai levar tristeza, mágoa, rancor. Então, se você não tirar aprendizado para deixar de lado isso, entenda a necessidade de você tirar o aprendizado, é para você falar assim, eu aprendi e foi bom porque eu aprendi isso, porque se não tivesse me acontecido isso, eu não tinha aprendido. Você tira o peso daquela dor, daquela tristeza, aquilo ali não fica mais tão pesado para você aceitar, entender, compreende? Então é por isso você tirar o aprendizado, porque se você não tirou o aprendizado de determinado fim, é porque você está carregando alguma mágoa, alguma tristeza. E aí você pode trabalhar de diversas formas nesse fim, né? Esses fins de ciclo são muito importantes, né? A gente concluí-los, porque, como eu falei, lembra da feridinha? Pode ser que daqui a pouco surja outra do lado, surja outra aqui, vai inflamar outra aqui. Então, assim, é isso que acontece. Quando a gente não trata direito de uma ferida que a gente tem, ela vai voltar um momento ou outro e talvez pior. Mesma coisa com os nossos sentimentos, mesmas coisas com os fins dos ciclos, mesma coisa com o fim de términos, relacionamentos e com nossos lutos. Não existe simplesmente, hoje eu acordei e cansei de tudo aquele lá, aquele meu luto foi embora e eu tô bem hoje. Não existe isso. Você precisa passar por todo esse processo, senão uma hora ou outra fica um monte de feridas. E aí sabe o que acontece? Sabe quando você vê, às vezes, uma pessoa que às vezes ela estava super bem e ela estava ali e você estava ali com ela e de repente ela caiu, de repente ela ficou muito mal, de repente às vezes ela adoeceu, de repente você vê e fala, nossa, mas a pessoa está com depressão, mas ela parecia tão bem, parece que ela tinha superado tão bem aquilo, né? E aí quando você olha, você fala, foi só tampando, né, colocando para fora os sentimentos, não olhando direito para isso. E é por isso que a importância da terapia, né, de você colocar para fora, de você observar, de você olhar, né, que essa é a principal função das terapias, né, de você fazer uma terapia com psicólogo, com psicanalista, de você olhar para aquela dor, para aquele acontecimento e ver o que aconteceu ali que você pode ressignificar, que você pode ter um aprendizado, que você pode mudar o olhar
Entendeu? Então, essa é a importância de você fazer terapias. E lógico que também fazendo terapias, né, para você, assim como eu comentei, né, que eu faço várias terapias de tudo que eu gosto, mas porque eu gosto de pegar essas coisas que aconteceram comigo, né, os meus fins, os meus lutos, né, e entender, de fato, aprender e colocar para frente o que eu posso mudar e o que eu posso melhorar, né. E aí a gente pode fazer, que nem eu falei, com formas de terapia, com acompanhamento, processos de coaching, terapias holísticas. Você pode fazer, às vezes, tem orações para fim de ciclos, tem afirmações para fim de ciclos. E aí até se vocês quiserem, eu vou colocar lá nos stories. Quem quiser, coloca aí, eu quero. Vou colocar nos stories 2 afirmações para fim de ciclos, muito legais, que você pode salvar, depois dar um print, e quando você precisar, você pode ler ela diariamente, entender aquelas palavras ali para você conseguir finalizar o seu ciclo. Então, assim, resumidamente, né, encerrando os ciclos, né, que foi a nossa live de hoje, eu trouxe sobre o processo do fim. Então, todo fim, ele gera um processo que gera um outro ciclo. Então ele vem, né, os estágios que acontece, que é a vitimização, depois acontece uma raiva, depois tem a negociação, né, as barganhas que a gente quer fazer com tudo, todos e Deus. Depois a gente começa a ver que não tem barganha nenhuma, e a gente começa a entrar na fase da tristeza, que pode entrar para uma depressão. Depois que a gente sai dessa tristeza, a gente consegue ter um entendimento, olhando um olhar de fora tudo o que aconteceu, e a gente consegue respeitar a situação, e a gente respeitando a situação, a gente consegue aceitar. E a partir do momento que a gente aceita aquilo que aconteceu, a gente consegue ter os aprendizados. E aí a gente, tirando os aprendizados, a gente ressignifica aquilo que nos aconteceu, tá? Então, assim, o seu trauma, ele não é culpa sua. O que te aconteceu, ele não é culpa sua. Mas a cura é sua responsabilidade. Então, você sair disso, você sarar, né? Vou dizer, você se curar da dor, da tristeza, da mágoa que você tem do fim do seu ciclo, isso é responsabilidade sua total. Então, se você precisar de algo, pode me chamar, pode me dar um oi, a gente conversa um pouquinho. Mas busque refletir um pouquinho também sobre os seus ciclos aí que finalizaram, seja até às vezes alguma coisa antiga, mas que você vê em algumas dessas fases ainda que você se vê, que você olha e fala, nossa, eu acho que eu tô nessa fase. Então reflete um pouquinho aí o que talvez é importante você olhar e rever, para você aprender, tirar o máximo de aprendizado, para não acontecer isso lá na frente de novo. Porque o que acontece quando você não finaliza esse ciclo, presta atenção, quando você não finaliza esse ciclo corretamente, é quando você volta e erra de novo. Quando acontece a mesma coisa com você e você erra e passa pela mesma coisa. Você, por exemplo, sai do trabalho uma vez e aí você acaba que acontece a mesma coisa. Você reclama, você briga, você faz tudo, não se planeja financeiramente, tem ali um monte de gente que você brigou, não tem para quem pedir emprego, sabe assim? Um monte de coisa acontece, umas tragédias, aí de repente você tá nesse ciclo de novo. Entende? Dei um exemplo bem grotesco aqui, mas é só para vocês entenderem, né? Que quando você passa por um final de um ciclo e você não tem essa ressignificação no final do processo, você repete, é porque você não teve o aprendizado que deveria ter. Ok? Então, eu agradeço demais a presença de vocês. O Márcio entrou, Ação de Valor, a Lari estava aí, a Sá, o Leandro, o que mais que eu vi aqui também, eu não consigo mais ir, a Leia, a Rô, a Daiane, o Léo, a Camila, a Mara, o Abraão acabou de entrar e eu já estou me despedindo, Abraão. Então agradeço a todos vocês por ter participado comigo. Eu vou deixar essa live salva aqui para quem não assistiu e vou colocar lá nos stories para vocês aí algumas afirmações de fim de ciclo, para vocês verem e reverem a live. Se você perdeu o comecinho, dá uma assistida depois. Então eu vou gravar aqui, coloquei aqui para gravar e eu vou colocar lá, publicar amanhã para vocês, combinado? E agradeço demais.
Gratidão por estarem aqui comigo e eu estar aí com vocês. É um processo muito gostoso esse, que eu falo que eu gosto de passar sobre esse fim de ciclos, que, como eu falei, foram tantos, né, que agora já vai ficando muito mais leve. Às vezes parece que é um olhar grosseiro, sabe, grotesco. Nossa, Miriam, mas não é tão simples assim, não. É exatamente por isso que não é simples, né? É porque eu já passei por todos esses e várias vezes e vários tipos, né? Que hoje eu consigo ter um olhar desse e passar para vocês que quando vai acontecer com vocês, né? Quando vocês estiverem também nessa situação, vocês terem um olhar, um conhecimento prévio do que às vezes vocês precisam refletir mais, parar mais e olhar mais. Certo? Então lembre-se do que eu acabei de falar. O seu trauma não é culpa sua, mas a cura é responsabilidade sua total. Ok? Um beijo pra vocês. Quinta-feira que vem tem mais. E ó, em abril agora, essa semana eu tô planejando várias coisas. Em abril vai ter muita novidade aí pra vocês. Tô doida pra contar já, mas eu não posso. Então me acompanha aí nas redes sociais, nos stories, que logo mais, semana que vem, eu já começo a falar tudo pra vocês. Um beijo e boa noite.